Consultor AgroMais. Oferecimento Bradesco. Crédito para até 100% do seu orçamento. Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta terça-feira. Terça-feira agitada nos mercados, como tem sido recorrente nos últimos dias, nas últimas semanas. Hoje não foi muito diferente, embora um dia um pouco mais depressivo em termos de comportamento dos agentes, dos investidores, mercados bastante negativos no seu comportamento, especialmente no mercado de commodities agrícolas, que a gente acompanha diariamente aqui no nosso Consultor AgroMais. Bom, a gente começa o programa de hoje conferindo exatamente como é que fecharam os mercados no dia de hoje. Mercado de câmbio, leve alta do dólar. O dia começou com o dólar em queda, mas deu uma virada no final. Acabou fechando o dia com leve alta de 0,1%, R$ 4,81 na cotação da moeda americana. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 fechou em leve alta de 0,2%. Mercado de ações lá fora começou o dia bastante negativo, queda nas bolsas da Ásia, bolsas europeias também, o índice DAX, a bolsa de Frankfurt fechou com queda de 1,8%. O mercado americano também começou o dia no negativo, acabou dando uma pequena recuperada no final. O índice Dow Jones acabou fechando com leve alta de 0,2%, no encerramento dos negócios do dia. Petróleo com poucas oscilações, fechou o dia com alta de 0,2%. Mercado tipo Brent a $111 o barril. É um mercado que segue aquecido, embora com oscilação pequena nesta terça-feira. Mercado de commodities agrícolas, um tombo quase generalizado, que a gente vai ver a partir de agora, comportamento nas bolsas internacionais. Soja foi uma exceção do dia, fechou com leve alta de 0,2%, soja em Chicago. O milho caiu, dia de realização de lucros hoje, queda de 1,8%. Trigo não foi diferente, o tombo foi grande. O trigo tinha subido bastante ontem, hoje uma queda forte de 2,9%. O pessoal aproveitou para vender um pouco e o dia foi de realização de lucros, com queda forte, portanto, conforme a gente está vendo aí na nossa tabelinha. Arroz em casca em Chicago também fechou em queda, acompanhou o trigo, 0,6%. Na Bolsa de Nova York, vamos em frente aqui, algodão com queda, 1,7%. Dia também de realização de lucros na Bolsa de Nova York. Café arábica também, preocupações com a demanda global, função de todos os fatores que acontecem aí atualmente em termos globais, uma perspectiva de recessão mundial, tudo isso vem afetando bastante os mercados de commodities em geral. O café está sendo uma das vítimas no momento, o café arábica com queda de 1 ponto percentual. O Robusta teve uma pequena reação hoje, subiu 0,1% lá na Bolsa de Londres. Açúcar com queda de 0,1%, também um dia de acomodação do mercado, depois de algumas altas nos últimos dias. Cacau também caiu hoje. Vamos em frente aqui na última tabelinha nossa, que tem uma exceção aqui, que foi o suco de laranja que subiu hoje. O mercado está bastante escasso em termos de oferta, tanto no Brasil quanto na Flórida, em termos de produção de laranja. Tudo isso vem afetando bastante o suco de laranja ultimamente, tem mostrado uma tendência de firmeza nos seus preços no mercado internacional. E foi o que aconteceu hoje também, alta de 1 ponto percentual. O cacau caiu, como eu antecipei. Boi gordo hoje com a nova queda no mercado futuro. O contrato de junho fechou com queda de 0,8%, R$ 37,30 a arroba. Mercado de boi bastante pressionado ultimamente, tanto no físico quanto no futuro, por conta de retração nas compras por parte dos frigoríficos. E hoje teve novidade com a China suspendendo compras de mais 4 frigoríficos brasileiros. Isso só ajuda a complicar ainda mais a situação do nosso pecuarista. E esse é exatamente o assunto da nossa entrevista ao vivo desta terça-feira. Eu converso agora com Iago Travagini Ferreira, que é consultor de pecuária da Agrifato Consultoria. Iago, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Consultor AgroMais.
Conta para a gente, Thiago, a situação está complicada para o pecuarista, né? Ou seja, os preços bastante deprimidos e agora mais suspensões de compras por parte da China, quando a gente estava esperando exatamente o oposto, né? A reabertura daqueles frigoríficos que já tinham sido embargados anteriormente. Conta para a gente como é que você está enxergando o mercado nesse momento e o que explica essas decisões recentes que a China vem tomando. Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o AgroMais. Um prazer falar com vocês novamente. E bem, Silmar, a gente enxerga no mercado atual muita incerteza, né? A gente fala que quando a safra do boi gordo chega, principalmente quando a gente está numa virada de ciclo, né? Saindo de um período de retenção de fêmeas para entrada num período de descarte de fêmeas, toda notícia parece que é uma notícia ruim. Então, a gente está entrando nesse momento em que a gente tem maior oferta de gado pronto para abate, principalmente de animais que foram fechados ali no primeiro trimestre, que tinham uma precificação boa, que se soma ainda mais fêmeas que estão sendo descartadas por conta do preço do bezerro, que caiu bem nesses últimos meses. E agora, basicamente, o que a gente tem visto é esse fator, acoplado a esse fator, a gente vê a China aí desabilitando, suspendendo algumas plantas brasileiras. A gente teve a notícia ontem de que o órgão chinês aí da administração das alfândegas da China suspendeu 4 frigoríficos brasileiros, sendo que um deles foi por 4 semanas e 3 deles foi por mais de uma semana. Então, é mais uma rodada de suspensões que a China promoveu sobre frigoríficos brasileiros. Essa já é uma medida que vem ocorrendo desde março de 2022, então já faz 2 meses que a gente já lida com isso, já lida com essas pressões por parte da China de suspensões de plantas frigoríficas brasileiras, com o motivo alegado inicialmente. Dessa vez não houve uma motivação alegada, mas dos motivos iniciais era a presença de Covid dentro das cargas que estariam chegando por lá. A gente sabe, e já conversou diversas vezes aqui, que a OMS ela afirma e categoriza que não há a possibilidade dessa contaminação e dessa transmissão da Covid via as cargas, né, que ficam ali 2 meses, 1 mês navegando no mar. Então, basicamente o que a gente está vendo agora é uma pressão muito grande sobre o boi gordo, que está afetando aí a precificação do boi gordo final. A gente está olhando para o mercado pecuário como um todo agora e vê um cenário muito, muito difícil para o pecuarista. Se por um lado ele olha para o milho que não se desvaloriza, né? A gente teve aí mais um momento de valorização para o milho no mercado físico com a abertura da China, ele olha para o boi gordo e vê o boi gordo caindo quedas atrás de quedas, né? Então, isso pode sim trazer um impacto lá na frente, principalmente por conta dessa indefinição aí, na verdade, dessa rentabilidade que não está muito boa para o boi nesse momento. Agora, Iago, em cima disso aí ainda tem a decisão do governo tomada ontem à noite de abrir importações aqui de uma série, um conjunto de produtos que, pelo que eu sei, inclui também carnes em geral, sem impostos. Isso só piora a situação, né? Então, essa medida ela já vem sendo abordada e já vem sendo transcrita aqui e realizada no Brasil há um tempo, principalmente com essa pressão inflacionária que a gente tem tido sobre os alimentos de maneira geral para a população brasileira. Já é uma medida que já vem acontecendo principalmente com nossos vizinhos do Mercosul e agora vai transpassar, né, que a gente fala, para outros produtores, né, para outros importadores. Então, a gente vai poder importar carne bovina de outros países sem nenhum imposto de importação. Isso é ótimo para o consumidor brasileiro, mas o impacto real dessa medida sobre a precificação tanto do boi gordo quanto da carne bovina é mínimo. Lembrando que a gente está falando de hoje, mais ou menos, 0,5% a 1% da carne bovina consumida no Brasil é de origem importada. Então, mesmo que ela fique mais competitiva, a tendência é que assim, a gente não veja um impacto tão grande sobre o preço da carne bovina quanto do boi gordo, mesmo com a retirada dessa tarifa de importação, justamente porque o Brasil é um grande produtor e o maior exportador mundial. Então, ainda que a gente retire essa tarifa de importação, o impacto sobre a cadeia da pecuária ele vai ser bem pequeno, justamente porque não é preponderante. A gente não fala de uma participação muito grande das importações no total consumido pelo brasileiro. Que o Brasil vende a preço de mercado internacional, então significa que uma importação vai ser o mesmo preço a rigor igual que o Brasil exporta, né? Agora, supondo essa possibilidade aqui de que alguém se interesse em trazer carne de fora aqui do Mercosul, então onde é que viria essa carne? Dos Estados Unidos? Canadá?
Basicamente, assim, a gente tem primeiro, nesse ponto, teria que ser uma carne que desses países que produzem e que exportam carne bovina. Então, as possibilidades mais prováveis Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e numa possibilidade mais longínqua até a Índia. Mas, assim, esses 4 países são os países que podem fornecer carne bovina para o Brasil via exportação, né? O Brasil importando dele. O grande problema é o custo logístico de trazer essa carne desses países, que só por vir de navio já é mais caro, e também o fato deles terem outros clientes que estão dispostos a pagar mais. Então, a China também compra desses países grandes volumes, eles estão ali entre os 2, 3 maiores compradores de todos esses países. Então, assim, a gente teria que competir em preço com os chineses justamente para importar a carne desses países. Se essa carne pode chegar, acho que pode sim, a gente pode ter o incremento da importação de carne bovina, mas ainda assim é para atender a um nicho muito específico de carne importada, de uma carne que vem de fora do Brasil, com um custo mais barato, justamente por conta dessa retirada da tarifa de importação. Agora, voltando para a China, Iago, como é que a China está se abastecendo? Está tanto tempo parado aqui, compras de vários frigoríficos brasileiros, isso não está afetando o abastecimento deles? Estão se cobrindo em outras origens, Estados Unidos, por exemplo? Como é que está essa situação em termos de consumo deles lá? Que, obviamente, deve estar sendo afetado de alguma forma. Então, Silmar, o que a gente tem visto os chineses eles passaram aí, pelo menos nos últimos 2 meses, também por um processo de lockdown por conta, alegadamente, de Covid, né? Eles estavam fazendo lockdowns, atrás de lockdowns por lá. Isso reduziu um pouco o consumo deles interno. Então, isso já a gente já consegue ver na própria economia chinesa. A economia chinesa, ela foi reduzida, as expectativas de crescimento do PIB chinês justamente por conta desses lockdowns. Isso resultou também numa redução de consumo. E o mais importante nessa equação toda é que, além de reduzir o consumo, a gente tem uma recuperação da produção de carne suína na China. Então, pelo fato de estarem mais plenamente abastecidos de carne suína nesse momento, eles jogam um pouco dessa pressão para o exportador, né? Então, eles estão mais tranquilos no quesito abastecimento de proteína suína depois da PSA, né? Eles resolveram o problema da PSA, recuperaram seu rebanho, estão um pouco mais abastecidos do que estavam no ano passado, nos últimos 2, 3 anos, e com isso eles jogam essa pressão para o exportador. Obviamente, a gente está vendo agora um recuo dos chineses nas compras, a gente provavelmente vai ver aí um mês de maio com uma exportação, pela primeira vez em 2022, não vai ser um recorde mensal, a gente teve recorde em janeiro, fevereiro, março e abril, maio, provavelmente a gente não vai ter um recorde para o mês de maio, e isso deve se continuar para junho. Grande, porém, que a gente já vem ressaltando aqui para os nossos clientes. A gente olha para uma sazonalidade em que a China compre, e é normal que ela compre mais no segundo semestre, principalmente a partir de julho. Então, olhando para esse cenário, a gente crê sim que há uma perspectiva de melhora de exportação para a China a partir do segundo semestre. É óbvio que isso pode passar por alguns percalços, mas o que a gente está vivendo agora é a união de 3 fatores, de oferta e também, nesse caso, da demanda aí, por conta da China, que está pressionando o preço do boi gordo para baixo. Mas a gente gosta de ressaltar muito isso. A mesma volatilidade que bate no preço para baixo agora, ela pode trazer o preço do boi lá para cima novamente. Bom, mas tem um interregno aqui, nós estamos já entrando em entre safra aqui, tendência até de um aumento de oferta interna de gado pronto, tendência no primeiro momento é de mais queda, você acredita que pode cair ainda mais antes de começar a recuperar? Então, a gente tem um período crítico ainda a enfrentar pela frente, né? A gente tem os próximos pelo menos 30 dias, que historicamente o mês de junho não apresentam de fato uma recuperação para o boi gordo. Quando você olha em histórico, o preço de maio é muito parecido com o preço de junho. A gente talvez veja esse processo, como o frio chegou mais cedo esse ano, ele pode ter sido intensificado essa oferta de gado, mas o que a gente vê é que pelos próximos 30 dias não há uma perspectiva de grande recuperação do boi gordo. Isso pode sim acontecer, essa melhora, essa precificação mais alta, digamos assim, ela pode começar a acontecer a partir de julho na nossa visão. Os próximos 30 dias eles talvez não reflitam essa recuperação, essa melhora de preço. Obviamente o mercado está muito volátil, então isso pode mudar muito, mas na nossa visão, mês de junho não reflete preços muito melhores e essa escalada começaria sim a partir de julho. Muito bem, o pecuarista espera, né? Porque realmente está começando a ficar preocupado com essa escalada baixista que a gente tem visto ultimamente. Eu conversei com o Iago Ferreira,
Travagini Ferreira, da Agrifato Consultoria. Ricardo, muitíssimo obrigado por mais uma entrevista para a gente, para esclarecer os nossos pecuaristas. Uma boa noite a você, até uma próxima. Obrigado, hein? Muito obrigado pelo convite, Silmar. Até a próxima. Muito bom, vamos em frente aqui. Bom, só para enfatizar, a China anunciou hoje suspensão de importações para o mercado de bovinos de 4 frigoríficos brasileiros, 4 frigoríficos, além dos outros que já tinham sofrido suspensões anteriormente. O comunicado publicado nesta terça-feira pela Administração Geral de Alfândegas da China não explica o motivo para a decisão. A interrupção dos negócios já está em vigor desde a 0 hora de hoje. Estão suspensas por períodos de até um mês as exportações de carne bovina de 4 frigoríficos brasileiros, sendo 2 unidades da JBS, a primeira em Senador Canedo, no estado de Goiás, e a segunda em Lins, no estado de São Paulo. E das unidades da Marfrig foram suspensos os embarques de Promissão, também no estado de São Paulo, e de Várzea Grande, no Mato Grosso. No caso da Marfrig de Promissão, o tempo de suspensão é de 4 semanas. Já para as outras 3 plantas frigoríficas brasileiras, o tempo é de 1 semana. No dia 15 de abril, o governo chinês já havia anunciado a interrupção por 1 semana de importações de carne bovina da unidade da Marfrig de Várzea Grande. O comunicado não notifica o retorno das negociações. Além do Brasil, a notificação inclui a suspensão das compras por 1 semana de uma empresa uruguaia e um frigorífico russo. O país asiático vem realizando suspensões de compras de frigoríficos de vários países desde 2020. A justificativa seria o maior controle sanitário em razão da pandemia da Covid-19. E apenas 40 dias depois de ter assumido o cargo, a Petrobras dispensa o seu atual presidente e o presidente Jair Bolsonaro indica um novo dirigente na nossa principal estatal. Para surpresa de todo mundo, Petrobras com um novo presidente já a partir de hoje. Para o lugar dele, o governo federal decidiu indicar Caio Mário Paz de Andrade, auxiliar de Paulo Guedes no Ministério da Economia, onde ocupava o cargo de secretário de desburocratização. Além de ser um homem de confiança de Guedes, que já tinha tentado emplacar paz no comando da estatal antes, também é do círculo mais próximo de Saxida, atual ministro de Minas e Energia. Paz de Andrade é formado em comunicação social, pós-graduado em administração e gestão e mestre em administração de empresas. O Ministério de Minas e Energia afirmou que o novo presidente da Petrobras reúne as qualificações necessárias para liderar a empresa neste momento. E esta terça-feira marcou os 3 meses da invasão russa na Ucrânia. E um dos assuntos mais discutidos por autoridades internacionais durante o Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça. E é exatamente sobre a crise alimentar global como decorrência. O bloqueio dos portos ucranianos por parte de tropas russas preocupa o mundo todo. O número de mortes provocadas pelo bloqueio de alimentos na Ucrânia pode se tornar maior do que aquelas causadas diretamente pela guerra. Essa é a projeção do secretário de Transportes do Reino Unido. Ele disse estar muito preocupado com a escassez de outros produtos agrícolas, não apenas em território ucraniano, mas também em outras partes do mundo. Autoridades e instituições internacionais vêm alertando sobre o aumento da fome, principalmente nos países subdesenvolvidos. O secretário britânico alerta para a necessidade de um esforço conjunto para retirar as várias toneladas de grãos do país. Outro discurso que chamou a atenção neste segundo dia de encontro foi o da presidente da Comissão Europeia, que disse que a Rússia está usando o abastecimento de alimentos e energia como uma arma. Ursula von der Leyen afirmou que o exército do Kremlin está confiscando estoques de grãos e maquinário na Ucrânia e que navios de guerra russos no Mar Negro estão bloqueando vários ucranianos cheios de trigo e sementes de girassol.
Para a líder europeia, a cooperação global é o antídoto contra a chantagem da Rússia. A invasão à Ucrânia e a tentativa do Ocidente de isolar Moscou como punição elevou o preço dos grãos, óleo de cozinha, fertilizantes e energia. E hoje foi o Dia Nacional do Café. O Brasil segue sendo o maior produtor mundial do grão e a cafeicultura sempre foi uma cultura fundamental para a economia brasileira. Temos agora a previsão de geadas também para o final desse mês, para o mês que vem e para o final de julho. Então, nós temos motivos de comemoração, que é exatamente sermos o maior produtor do mundo, produzimos com a melhor qualidade, produzimos dentro do princípio da sustentabilidade. Esse é um grande diferencial que se faz. Mas hoje, como é um dia festivo, nós teremos, inclusive, no final da tarde, uma programação especial, onde nós vamos falar exatamente sobre a representação do café do Brasil e dentro desse princípio que nós estamos mostrando para o mundo, que é da sustentabilidade. Como se produz um café, observando o meio ambiente, observando o social e, sem dúvida, sempre preocupados e voltados com a qualidade do café que o Brasil produz. Então, é motivo de comemoração, sim. Esse Dia Nacional do Café é um café que já tem 3 séculos, né? Construindo a história desse país, desenvolvimento que nós tivemos no país, inclusive na área industrial, foi graças ao café. Não é mais aquele café quando nós tínhamos realmente os barões do café. Hoje é uma cultura extremamente social. Então, nós temos 78% dos nossos produtores de café são pequenos produtores, são produtores aí acima de 5 a 10 hectares. Então, imagina como ele é social, como ele distribui renda nos municípios. Estamos em 1.985 municípios desse país e aonde tem café, nós temos realmente mais emprego, nós temos geração de renda, melhor IDH, e isso para nós é realmente muito gratificante. A prévia da inflação oficial, medida pelo IPCA 15, segundo o IBGE, deu uma desacelerada agora no mês de maio, mas ficou acima das expectativas dos analistas. O indicador ficou em 0,59% neste mês, contra 1,73% em abril. Mas, segundo o IBGE, apesar de ter desacelerado, é o maior patamar para o mês de maio desde 2016. No grupo Alimentação e Bebidas, a maior influência veio dos alimentos para consumo no domicílio. Entre os itens com as maiores altas, destacam-se o leite longa-vida e a batata inglesa, além da cebola e do pão francês. No lado das quedas, observou-se redução nos preços das frutas, do tomate e da cenoura. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 4,93% e em 12 meses, o avanço é de 12,2%. E a Índia planeja restringir suas exportações de açúcar pela primeira vez em 6 anos para tentar evitar um aumento nos preços internos, limitando o volume nessa temporada a 10 milhões de toneladas. O país asiático é o maior produtor de açúcar do mundo, supera o Brasil, e o segundo maior exportador, só atrás aqui do nosso Brasil. A produção de açúcar no Brasil e os altos preços do petróleo, que incentivam as usinas brasileiras a produzir mais etanol, à base de cana, estimularam a alta dos preços globais do adoçante ultimamente. A China, é bom lembrar, vem adotando várias medidas protecionistas. Antes dessa questão do açúcar, também limitou as exportações de trigo, também para proteger o seu mercado interno. É o protecionismo crescendo, graçando o mundo afora, vários países adotando esse tipo de política de fechar o seu mercado, suspender exportações, para tentar segurar o abastecimento e baixar os preços internos. São medidas protecionistas que acabam distorcendo o comércio global e a gente espera que o Brasil não entre nessa, porque isso não leva a lugar nenhum. O Brasil, aliás, adotou uma política aqui, por enquanto, de liberar importações, zerar tarifas de importação, que é uma medida bem mais inteligente no momento de crise,
do que fechar exportações, por exemplo, que seria dramático e trágico aqui para a rentabilidade do próprio produtor brasileiro, podendo, inclusive, afetar as tendências de aumento de plantio na próxima safra. Então, seriam medidas extremamente desestimulantes, e é o que vai acontecer nesses países, ou seja, protege o consumidor no primeiro momento, mas depois acaba causando a chamada disrupção na produção interna, e aí a situação fica mais complicada do que já é. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta terça-feira. Uma boa noite e até amanhã. Consultor AgroMais. Oferecimento